Eu faço até propaganda aqui. Minas Tirith. Posso comer? Oi? 283. 283? Está anotado no caderno. 283. Obrigado. Bom dia a todos. Só queria lembrar, no próximo domingo, é o último dia da evangelização. Então, nós vamos fazer nosso estudo nesse próximo domingo, dia 6, e aí vai ficar 2 domingos sem funcionar, porque vai parar a evangelização e há um acordo entre a direção da evangelização que as atividades do domingo que envolvem pais que trazem os filhos e outros que não têm os filhos mais na evangelização, mas que precisam vir, como as crianças vão ficar em casa, então a gente para essas atividades, ok? Talvez a gente consiga fazer no próximo ano, né? Em janeiro, quando as atividades de janeiro paralisarem na evangelização, que costuma voltar só em fevereiro, eu vou tentar fazer com que a gente volte mais cedo, mais por aqui, pela internet. E a gente vai ter que votar isso daí, decidir aqui. Tá bom? Com vocês. O que vocês preferem. Mas, de qualquer forma, é isso hoje. No sábado, dia 5, eu vou fazer uma palestra sobre mediunidade, né, e a transformação, né, o crescimento espiritual por meio da trabalho, né, participação no trabalho mediúnico, né, o uso da mediunidade. Basicamente é esse o ponto-chave. Que vai estar comemorando os 30 anos do grupo de mediúnico de quinta-feira. Nós começamos no dia 6 de julho de 1995, no grupo da quinta-feira. Algumas pessoas aqui fazem parte do grupo, então, mas as pessoas estão convidadas. Nós vamos ter uma palestra às 18h30. Estou vendo ainda com o pessoal do grupo musical, se eles vão fazer uma apresentação para mim. Não, para nós, né? Eu pretendo deles. Se fizerem para você, para nós, tá fazenda, bom, pode. E na volta, no dia 26 de julho, nós vamos parar nos dias 13 e 20. Como é que pode? Né? Certo. Então, é 27 de julho. Não, quer começar 26 de setembro. Não. Mas é 27, né? 27. 13, 20 e 27. 13, 20 e 27. Né? Isso aí. Então, dia 27 de julho, quando a gente retomar as atividades, nós vamos ter aqui uma festa junina organizada pela equipe da Mocidade Espírita. Então, nós não teremos o estudo.
Nós teremos pipoca, só que pipoca, né? Vai ter noivo, vai dar noivo. Correio elegante também. Correio elegante. Nossa. Será que o pessoal sabe que é correio elegante? E sim, né? Todo mundo sabe que é Ela- correio elegante. É que tem uma novinha aqui, tem 2 novinhos aqui. Cadeia também. Que a cadeira. Nossa, essa nós não vamos fazer, não. Isso eu não vou deixar. Cadê esses criancinhos bravos? É o louco. É o garrotando o tempo inteiro de um bravo, coitadinho. Fica. Bom, gente, depois desses avisos todos, vamos fazer a nossa prece de início, buscando a sintonia com a equipe espiritual, dirigente desse trabalho, pedindo a ela que mais uma vez nos envolva a todos nesta atmosfera de paz, de amor, de alegria, de convívio fraterno, que possa nos intuir para o melhor entendimento de tudo aquilo que vamos ver e estudar. E vamos também deixar, Senhor, a nossa vibração de paz e de amor, em benefício de todos os espíritos que acompanham os nossos estudos. Que possam eles também refletir em tudo aquilo que lemos e estudamos, retomando o seu crescimento espiritual. Deixamos, então, a nossa prece, entregue na sala 1, em benefício do irmão mais necessitado, abrindo, assim, a nossa reunião de estudos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Está gravando lá? Se liga o som, né? Por favor. Melhor. Desliga em cima, isso. Beleza, legal. Muito bem. Muito bem. Continuando, vamos lá, estamos falando sobre relação de além-tudo. Relações Além-tudo. de além-tudo. Isso. A 283 é a questão. Podem os espíritos reciprocamente dissimular em seus pensamentos? Podem se ocultar um dos outros? A resposta: não, para eles tudo está a descoberto, sobretudo aos que são perfeitos. Podem se distanciar, mas se veem sempre. Isso, entretanto, não é uma regra absoluta, pois certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis para outros espíritos, se julgam muito fazer. Olha, é razoável a gente supor assim. Se eu sou um espírito muito evoluído e preciso auxiliar um espírito em sofrimento muito grande, muitas vezes é melhor para o espírito em sofrimento que ele não me veja. Então, o espírito pode não aparecer para aquele espírito. Né? Agora, ao mesmo tempo, existe, não é somente o ver, né? Mas é ler os pensamentos. Né? Ou será que o espírito pode se dissimilar, pode esconder os seus pensamentos, tudo? Né? E a gente diz assim, bom, os espíritos mais evoluídos
conseguem ler os nossos pensamentos. Mas nós não conseguimos ler os pensamentos deles. Ok? Para quem tiver dúvida disso, é só ver o livro, né, os livros do André Luiz. Em muitos e muitos momentos, o André Luiz até fica surpreso, né? Porque ele está pensando na coisa e o mentor espiritual dele fala assim, não é assim não, André. Olha, corta o cara. E veja, o André Luiz, né? Ele é um espírito que estava no nosso lar, né? Então, é um espírito razoavelmente melhor, né? De posição espiritual. E ele se surpreendia com aqueles espíritos mais evoluídos que liam o pensamento dele, sabiam tudo o que estava acontecendo. Então, nós não conseguimos nos esconder dos espíritos mais evoluídos. Às vezes, a gente consegue se esconder dos espíritos menos evoluídos. Eles não nos veem. E o interessante é assim, você pode ver também nos livros do André Luiz, quando ele descreve eles, no livro Libertação, é bem interessante. Então, eles chegam no lugar, né? E eles veem os espíritos que estão ali obsidiando a mulher, né? Uma moça, e os espíritos não sabem da presença deles. Então, veja, o André Luiz, né? Ele está num grau de evolução, o mentor espiritual dele está lá, mas bem mais acima dele, certo? Mas espíritos que estão ali praticando os atos de obsessão, né, causando dor e sofrimento ali, eles não conseguem ver nem o André Luiz. O André Luiz passa despercebido por eles. Né? E quando o mentor fala, agora nós vamos aparecer para os caras, certo? Aí eles aparecem. Os outros se surpreendem. Né? É bem interessante a gente perceber que essa escala de evolução ela se faz presente nas relações de além-túmulo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, efetivamente, a distância é a evolução moral, crescimento moral. Quando a gente fala assim, não, mas e o crescimento intelectual? Bom, se você está em paz, se você consegue, né, ter uma relação com todos, inclusive com a natureza, com tudo aquilo que está ao seu redor, né, o conhecimento intelectual vai aparecer naturalmente nas suas buscas pelo conhecimento. Rapidamente você adquire esse conhecimento intelectual da vida. Né? Então, tenhamos bastante clareza, as nossas reencarnações nesse mundo de expiação e provas são em busca, tá, do aperfeiçoamento moral, da nossa transformação moral, de colocar efetivamente o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia, em todas as nossas relações. E é só fazer também uma análise, vocês vão ver que isso é difícil. Ao mesmo tempo que isso é difícil, se você refletir o que acontecia com você há algum tempo atrás, alguns anos, né? E ao tomar conhecimento da doutrina, ao ser mostrado para você todas as consequências das suas próprias ações, e que você é responsável pelo seu adiantamento moral ou
o seu fundamento moral, né, vocês vão ver que vocês mudaram muito, muito. Aquele negócio que era muito bom, e a gente queria mesmo era sair para o barzinho e ficar falando besteira a noite inteira, se bebedando e tudo, né? Agora a gente não consegue nem pensar que vai sair para o barzinho. Não sai. Aquelas pessoas que você ia e conversava sobre tudo, nada digno, só baboseira, só coisa do dia a dia, das coisas materiais. Mudou. A gente mudou. Essas pessoas deixaram de ser nossos amigos usualmente, né? Naturalmente. Naturalmente. Ele simplesmente se afasta porque não tem mais, não encontra mais uma pessoa. Falou uma coisa interessante que o André Luiz estava pensando aqui. Eu não lembro em nenhum momento da obra dele que ele tenha lido o pensamento de alguém, a não ser quando ele teve essa condição ampliada para poder, quando ele foi aprender, não lembro qual foi o livro, que ampliaram a capacidade dele, porque ele não tem condição de ler também dos espíritos que ele tocar. Então, é isso aí, gente. Temos que melhorar. Acho que o conhecimento, a parte do conhecimento que você ganha quando você cresce moralmente é diretamente proporcional também. Você vai levando moralmente, mas para você se levar moralmente, você tem que estar entendendo por que você está melhorando moralmente, então seu conhecimento também vai aumentar. São duas asas que tem que bater juntas. Sim. Muito bem. Comentários, dúvidas? Isso aqui é bem legal. Como os espíritos, 284, como os espíritos não têm mais corpo, podem constatar sua individualidade distinguida dos outros seres espirituais que o cercam? A resposta é bem clara. Constatam sua individualidade pelo perispírito, que faz os seres distintos uns dos outros, como o corpo entre os homens. O Kardec criou o termo perispírito por dois motivos, né? A palavra espírito sozinho, ela era uma palavra que era conhecida nas outras doutrinas espiritualistas, né? E não tem corpo. Embora Paulo de Tarso falasse do corpo espiritual. Paulo falava do corpo espiritual, que é o perispírito. Então, quando os espíritos vêm, e o Kardec, então, propõe a palavra perispírito, que seria como quando você tem uma fruta, você tem a semente, que é o cerne da vida, né, da árvore, então é o espírito, e aí você tem aquilo que nutre, né, que dá toda a nutrição, que é o perispírito, ou seja, é o corpo do espírito. E esse corpo do espírito, na relação com o mundo, né, ele tem um papel fundamental de se ligar, né, molécula a molécula, né, às células do corpo físico em vida. E quando ele se liberta, qual forma que ele tem? A da última encarnação, natural. Como as células do perispírito estavam ligadas às células, né, do corpo físico, intrinsecamente ligadas, dando vida, é natural que ela se desloca e mantém a forma, toda aquela estrutura. É o corpo espiritual. É o corpo do espírito. E é assim que ele vai aparecer. É bem tranquilo de pensar dessa maneira. Isso quer dizer que o espírito é matéria. É porque a gente, a não ser no caso
dos espíritos puros, que podem não se pensar, né, num corpo específico, num corpo perispiritual como nós o conhecemos, né? Ele é matéria quintessenciada, eles disseram aí, a tal quintessência. É a quintessência, vai saber que quintessência que é essa, como que é. Mas é O doutor Hernani Guimarães Andrade, que foi um pesquisador, um trabalhador da seara espírita, frequentava centros espíritas, tudo, mas ele tinha um instituto chamado Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. E ele escreveu vários livros sobre o espiritismo. Um dos mais interessantes dele, o primeiro, é quando ele chama de A Teoria Corpuscular do Espírito. E um monte de espírita malhou ele, barbaridade, né? E ele falava o seguinte, olha, eu vou pensar, né, como o átomo é núcleo, né? E no núcleo tem prótons e nêutrons. E você tem a eletrosfera, que são os elétrons, né? E eles vão se unindo, por valências e todas essas coisas vão se unindo. Então, ele falou assim, como o espírito precisa guardar a memória, né? E ele guarda a memória de outras vidas, né? E vai ter que levar depois isso para frente, ele tem uma molécula que é a molécula do tempo, que ele chama, né? Então, ele chama de perceptron, e ele vai falando os nomes lá para ligar com próton, nêutron, próton, nêutron e elétron, ele vai dando esse nome, e aí ele vem com mais uma, que é a do tempo. Que é sobre o tempo. E aí ele faz toda uma teoria que mostra como que o espírito reencarna, né? Por que ele repete na reencarnação a história daquele espírito desde das suas primeiras evoluções da vida na Terra, né? Até chegar nesse ser complexo que é o espírito de hoje, né? O corpo físico de hoje. É muito interessante. Ciência. Mas tem alguns problemas aí na teoria dele, que é difícil de ser resolvido e tal. Mas é interessante, as pessoas veem. Então, os espíritos têm matéria, e, portanto, eles vão aparecer uns para os outros. E tem gente aqui que consegue ver os danados. Quantos tem, né? Eu tenho, não. Essa semana que eu estava até procurando uma casa de papel, né? Mas você falou com a aparência igual, né? A gente tem uma foto do Renato, tá falando. Eu tirei uma foto dele assim no espelho para pegar ele. Ao lado saiu um senhor com óculos. A gente brinca do suspensório, né? Você vai ver que suspensório de óculos. Mas ele saiu com óculos, né? Esse senhor fisicamente nada não existia na minha casa. Se eu conseguir achar no prato, mas eu não consigo. Interessante, né? Que ele se fez visível. Muito interessante. Acoplado para todo lado. Com certeza. Não é só na sua casa. Pois é, essas coisas falsas. Na casa de cada um. Vamos lá? Dúvidas, pessoal? Querem comentar? Era MOB, não é? Modelo organizador biológico, que ele chamava, né? Isso. Ele sugeriu o modelo organizador biológico um pouquinho mais para frente. Mas é isso que ele fala numa das obras. Muito legal ler, viu, gente? É bem interessante. Hernani Guimarães Andrade é o nome dele. Tem vários livros. Todos são bons, né? Verdade. Vamos lá? Alguém vai falar? Vamos lá, então. São duas aqui, numa só. 285 agora. Os espíritos se conhecem por terem coabitado a Terra
O filho reconhece o pai, o amigo, seu amigo? Sim, e assim de geração em geração. Continuando. Como os homens que se conheceram sobre a terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Vemos nossa vida passada e a lemos como num livro. Vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos, vemos sua passagem da vida para a morte. O que é que você está? Não, aqui não é necessariamente você ver a sua vida como um livro, logo que você desencarna, tá, gente? Depois você vê que não é bem assim. Talvez você não tivesse nem condições dele. Então, a gente é preservado de situação meio incômoda. Mas a gente sempre lembra, né, que os espíritos, quando estavam trazendo essas informações aqui, eles estão trazendo informações atemporais, ou seja, né, tanto para um espírito mais atrasado possível até o mais adiantado. Então, quanto mais adiantado você for, mais conhecimento sobre toda a sua história espiritual você tem. Por quê? Porque isso não vai mais abalá-lo. Você está numa posição espiritual tal, né, que você já venceu aqueles problemas, né? Agora, eu estou numa posição assim, imagina que eu descubro que o meu filho matou a minha esposa aqui numa outra vida, tá? E hoje ele é meu filho e está aqui, e a minha esposa está aqui. Como é que pode isso, certo? Eu não vou ter condições de recebê-lo como filho, porque eu ainda não consigo perdoar nem o cara que me dá um chute na canela. Imagina eu vou perdoar um cara que mata a minha esposa. Eu ainda, né, tenho que trabalhar esses sentimentos dentro de mim. Então, o que ele está falando é assim, nós conseguimos saber quem? Claro, se eu desencarnar hoje e eu ver meu pai, ver minha mãe, eu vou saber quem são eles, dessa última vida. É uma única comum. Mas como ele era em vida anterior, provavelmente não vou ter um conhecimento tão rápido. Embora possa ocorrer esse conhecimento, certo? E eu sempre volto de novo com aquela história do André Luiz, né, do casal que vai reencarnar, que estava reencarnando, né, a mãe do Lísias, no livro Nosso Lar, né? E ela informa o André Luiz que eles tiveram acesso a 300 anos das vidas passadas. Só 300 anos. Imagina o que seria 1000 anos. E ela falou assim, só nos foi possível isso porque, a partir dali, nós entraríamos em desequilíbrio. Tal a gravidade dos atos das vidas anteriores, praticadas por eles e todo o grupo familiar. Como são num patamar mais elevado, você fica, né, naquela situação em que está, aquilo que você consegue progredir. Não busca voltar muito tempo para trás. Inclusive, esse é um dos problemas que a gente alerta dentro do Espiritismo. Tem gente que já fez aquele negócio, terapia de vidas passadas. A gente sugere ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque nós reencarnamos com esquecimento. Graças a Deus que nós esquecemos. Certo? Não sei o que aconteceu em vidas anteriores. Não quero saber, eu estou vendo o que está acontecendo aqui agora, os problemas que eu tenho, que são consequência, então vamos cuidar de resolver aqui agora as coisas legais, vamos para frente e tal, né? E esquece o que passou, porque senão a gente não vai conseguir progredir. Não consegue. Né? Eu li um livro
bastante fininho assim, que o cara contava justamente sobre isso. Espírita falou, gente, cuidado, na terapia. Ele conta que ele conheceu 7 Marias Antonietas. Pois é. Pô, só teve uma. Como é que eram 7 que tinham aparecido para pessoas diferentes? Não faz sentido. Isso daí é óbvio. Tem que tomar cuidado. E outra coisa, isso pode gerar uma dúvida. É que nem a mãe do Ulisses. Ela já tinha um crescimento moral interessante, pôde ter 300 anos e não pôde ter antes, porque poderia afetá-la emocionalmente. Veja, ela chegou num ponto que, dependendo do que ela visse 300 anos depois, para trás, ou 300 anos, iria afetá-la, porque ela já teria dentro dela aquilo como uma coisa tão fora de propósito que levaria ela a desequilíbrio, assim. Como que eu pude fazer isso? E já tem um adiantamento moral, como que eu chego aí? Vai gerar culpa, vai gerar um monte de coisa. É preferível que a gente não tenha acesso, principalmente agora nós encarnados, para evitar isso que o Eduardo falou. Não adianta nada saber que, sei lá, matei a Márcia e ela está comigo até agora. Por que saber? Né? Se o diabo aprender a se amar, ótimo. Né? Era o objetivo. A hora que chegar lá, vai capaz de dar risada. Ah, matei você, puxa, que legal, né? Agora isso que deu certo. Tá? Legal não. Deu certo agora. Deu certo, né? Não, mas então, voltando na pergunta, né, a gente vai se reconhecer porque geralmente a gente guarda, né, a forma da última encarnação. Então, quando você estiver morrendo e estiver vendo a vovó do lado falando assim, oi, Betinha, eu vim te buscar. Vai, que legal. No trabalho mediúnico, às vezes acontece, você fala, a mãe vai buscar a avó, mas ela está diferente. Fala, uma das vantagens de morrer é essa, fica mais jovem. Aí eles realmente olham, a pessoa está mais jovem, não que seja a outra. Né? E o reconhecimento, gente, para quem trabalha, participa de mediúnicos, quando uma mãe chega, a avó, é uma coisa assim, realmente emocionante, porque a pessoa, aquele irmão que está em sofrimento, ele retoma tudo aquilo. Né? Então, sai abraçado, sai. Tem que ter um jeito de reconhecer, não, não faria sentido manter as relações. Muito bem. Dúvidas, comentários, Histórias, né? Questão do reconhecimento. Como a gente tem vida sucessiva, tem relacionamento com muitas pessoas, quando a gente renasce, não renasceu com. Eu acho que quando a gente está no plano espiritual, existe a relação da simpatia. A gente vê aquela pessoa que parece que é a primeira vez, mas tem um grau de simpatia grande dos unidos. A gente já teve relacionamentos no passado. Sim. A gente não reconhece a figura, mas tem esse sentimento que faz a gente reconhecer de alguma forma. Os espíritos reconhecem. Né? Então, por exemplo, eu nunca vi, não conheço, ninguém falou para mim quem é, por exemplo, o meu mentor espiritual. Ou mentora, sei lá. Espírito. E, ao longo de toda a minha história nesta vida, eu aprendi a amar e respeitar espíritos, assim, pretos velhos, pretas velhas, índios, caboclos, e espíritos nobres também. Quando eu falo nobres, estou dizendo que esses não sejam aqueles caras que já estão, né, mais adiantados, tudo. Eu não sei quem são eles. Quando eu chegar do lado de lá, eles vão falar assim, esse daqui é o Pai Joaquim, essa daqui é a Vó Cristina, certo? E eu vou saber de amar aquele espírito exatamente por todo o bem que eu sei que eles fizeram para mim. Eu não reconheço. Vai saber de quando que eu conheço aqueles lá? Provavelmente de vidas anteriores, que a gente não lembra, né, efetivamente de vir na memória de uma vez. De repente até pode vir, mas aquele espírito se apresenta para nós daquela forma ali e agora. E a gente provavelmente vai falar assim, cara, você mudou, hein? Melhor assim. Porque eu não lembro. Mas é isso. Depois de 60 anos que a gente passa, 80, 90,
numa vida terrena, retomar de imediato a lembrança de como eram espíritos lá de trás, pô, na nossa vida atual, tem gente que o cara fala assim, é aquela pessoa, assim, estudou comigo durante 5 anos, né? Se não lembra o E é mesmo, qualquer. Imagina o que vai acontecer quando eu voltar para o plano espiritual. É interessante a gente refletir sobre isso. E ficar tranquilo, viu, gente? Numa boa. Deixa a coisa seguir para frente, numa boa. Para um dos maiores legados da doutrina, como consolador, é justamente esse. Que os laços afetivos não se rompem nunca. Né? Você cria esses laços, desencarna, encarna de novo, sei lá, vai. Mas eles sempre vão existir. Um dia você foi pai de alguém, esse alguém vai te reconhecer como filho, o inverso pode acontecer com os meus espíritos, ou seja, esses elos, eles se fortalecem pelo afeto, pelo amor. E eles não se rompem nunca. Oi. Essa é uma questão. Eu gostaria de saber, né? Tem uma dúvida. Quando a gente reencarna, a gente vai estar sempre no mesmo, como você falou. Hoje nós somos irmãs, pode ser irmãs, gente não. Então, estou aprendendo agora. Ela já está te falando. E assim, quando a gente volta, a gente reencarna, a gente vai estar sempre nesse mesmo grupo familiar? Sempre ou não? Então, eu vou te responder como eu vejo. Alguém quer falar alguma coisa? Márcio, quer falar? Eu acho que isso pode variar. Se você tiver que ensinar alguma coisa novo, você vai reencarnar em tudo. Ou se tiver que aprender alguma coisa que é mais importante. Faz bem de resto. Você vai reencarnar nos mesmos. Tem duas questões importantes. Né? A primeira é a condição de vida nos lares terrestres, na vida na Terra atual, no mundo de expiação e provas. O Emmanuel nos diz que 95% das reuniões familiares são de espíritos endividados entre si. Portanto, você não nasceu como irmã dela à toa. Certo? No grupo familiar que você está. Exatamente. Então, não tenha dúvidas. Certo? No livro Nosso Lar, como ele falou, a mãe do André Luiz é um espírito já adiantado, ela resolve reencarnar para casar novamente com o mesmo que foi pai do André Luiz e que teve 2 amantes e os 3 estavam mal no plano espiritual. Então, ela providenciou a reencarnação do ex-esposo, que será esposo nessa nova encarnação dela, porque ela vai reencarnar, e as 2 amantes dele vão reencarnar como filhas dela e dele. Uma nova relação. Então, geralmente, você tem um núcleo familiar, uma grande família espiritual, né, em que você está ali aprendendo, se acertando e tal. Mas eu tenho uma irmã em que, por revelação espiritual, né, veio um espírito muito elevado, de uma mulher muito elevada, que tinha sido mãe dessa minha irmã, em vidas passadas. E falou assim, ela precisa de um lar que tenha um pai e uma mãe como o de vocês, aqui dela.
Isso ela veio falar, assim, sei lá, uns 40 anos depois que a família toda estava consolidada, minha irmã já estava, né, obviamente, na família e tal. Mas ela não veio como filha legítima da minha mãe. Ela veio como uma menina adotada. Nasceu e veio para a nossa família. Então, o grupo familiar que ela precisava aprender algumas coisas que ela aprendeu, e principalmente ela aprendeu sobre a maternidade. Minha mãe teve 12 filhos. E ela aprendeu a cuidar das crianças. Ela foi minha mãe, praticamente. Eu nasci em 56, a Cidélia já estava com 9 anos, 9 para 10 anos. Ela era que cuidava de mim. Ela que era minha mãe. Certo? Cuidava e normal. E aí, você precisa de ver como ela briga pelos filhos. Então, ela aprendeu aquilo que aquele espírito queria que ela aprendesse. Então, como a Márcia falou, para aprender, você pode vir num determinado grupo que ali vai acontecer aquilo que vai te dar as oportunidades. De repente você fica lá porque você cria laços afetivos. Isso. Gente, E aí a mundo sua família aberto, começa a expandir, né? entendeu? Até chegar, né, numa fase como Jesus, de ser o quê? Toda a família terrestre, né? É uma só para ele, não tem absolutamente nenhuma diferença entre eu, você e ele para Jesus. Somos todos iguais. Você consegue escrever vários romances espíritas só pensando no que pode acontecer no relacionamento entre os espíritos. Né? Ele está sempre com a mente bem aberta. Comentários, gente, historinhas. Não? Aí todo mundo fala, a família é maravilhosa. Ela pede guerra, e todo mundo vai se acertar. Ou aquela piadinha que eu sempre leio. Ai, ou vivi com meu marido 50 anos. Agora você volta e aprende a amá-lo. Aquela velha piadinha. Você volta com ele e aprende a amar. É isso daí. Muito bem. Sigamos. Então, essa máxima está errada, né? Até que a morte sempre vai. Totalmente. Eu estava falando para meu pai falava que queria ver minha mãe. Eu falei, pai, você acabou, entendeu? Quando você chegar lá, ela não quer mais sua esposa. Minha mãe falava que ia perseguir meu pai se ele estivesse com outro. Muito bem. Bom, 286 agora. A alma, deixando seus despojos mortais, vê imediatamente seus parentes e seus amigos que a precederam no mundo dos espíritos, e na resposta, imediatamente não é sempre a palavra. Pois, como vos dissemos, ela precisa de algum tempo para se reconhecer e sacudir o véu material. Você de sacudir. Sacudir o véu material. Na verdade, é o seguinte. Quando a gente desencarnar, né, a gente conseguir eliminar todos os fluidos vitais que nós recebemos antes de reencarnar. Né? No livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, né? Quando ele vai para quando ocorre o desencarne no espírito lá, o cara espera até chegar no cemitério, para eliminar completamente os fluidos vitais que ainda estavam no perispírito, né, do encarnado, e fazer o desligamento completo entre o corpo físico e o perispírito. E aí ele joga fora os fluidos
vitais que ainda tinham. Não faz desaparecer, né? Então, tem aqueles que ainda ficam presos, né? E aquilo lá fica realimentando, é complicado. Então, ele não reconhece imediatamente, não. Pode acontecer. Outros reconhecem, mas, como estão em desequilíbrio, deixam de ter a convivência com um ente querido, porque não está na mesma sintonia espiritual. Prefere ir para outro campo mental, né? E aí vai sofrer as consequências das escolhas dele. Se ele escolher ir para os mesmos pensamentos viciantes de dor, de sofrimento, ele vai ficar na dor e no sofrimento. Se ele fizer um trabalho de esforço, de se libertar das dores do corpo físico e se ligar na espiritualidade superior, ele vai ficar melhor. Foi o que aconteceu com o André Luiz. De novo, na história do André Luiz. Ele passou 8 anos. Quando ele finalmente se decidiu, os espíritos falaram, que bom. Ela estava do lado dele. Estava do lado dele. Não, você já viu isso? Quando ele falou, faz um tempo que eu estou aqui esperando você aceitar. Porque quando ele cai de joelhos, pega aí. Essa pergunta é interessante, a resposta também. Como é acolhida a alma em seu regresso ao mundo dos espíritos? A do justo, como um irmão bem amado, esperado ao longo do tempo. A do perverso, como um ser que se enganou. Bem colocado. Como um ser que se enganou. Olha que interessante, né? Ele não acusa, não julga, não fala. Nem nada. É um cara que se enganou. O espírito superior não vai acusar mesmo, né? Então, essa resposta é de um espírito superior, não é? Então, é o que é natural. E por que a gente sugere sempre, né, que morra bem? O que a gente tem que fazer para morrer bem? Viver bem. Né? O que quer dizer viver bem? É aí que precisa depende do modelo, né? Por isso que é o ponto. Para o espírita, né, morrer bem é ter atingido os objetivos da sua reencarnação, que ele sabe que seria a sua transformação moral. Certo? A sua vivência no Evangelho de Jesus. Então, se ele pratica no dia a dia, se esforça para praticar no dia a dia o bem, ser um homem de bem, capítulo 17, certo? Do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 3, 4 e 5. Né? O 1 e o 2 também, porque são as passagens evangélicas. Mas no item 3, fala sobre o homem de bem. Se a gente fizer isso, você vai viver bem. E, portanto, quando morrer, você vai morrer bem e será bem assistido. É o que a gente espera. Bom, pedi e obtereis. Não é? Tenha fé. E aí volta de novo para serem perfeitos como nosso Pai Celestial. Por isso que é muito importante o modelo. Por isso que é muito importante o modelo a seguir. Né? Porque o viver bem para quem devassa alguma coisa do gênero, ele está seguindo um exemplo para ele é bom. Sigamos os exatamente. Mas para ele pode estar vivendo bem, concorda? Só que quando chegar lá na hora do desencarne, exato. Aí você vê a colocação dos espíritos perfeita, irmão. Sim. Muito bem. Comentários? Dúvidas? Não? Muitas palavras. Vamos lá.
Que sentimentos experimenta o espírito impuro à chegada de um outro mau espírito? Os perversos ficam satisfeitos de ver os seres à sua imagem e privados, como eles, da felicidade infinita, qual sobre a terra um velhaco entre os seus iguais. Você gosta da bagunça? Você está vivendo uma bagunça? Está legal para você? Bom, Para quem tiver do seu lado também. né? Então, se você é daqueles bagunceiros que gosta de enganar, o outro também vai te enganar, e você também vai enganar o outro, e assim por diante. Então, a gente se escolhe. Ah, não, eu não gosto de enganação. Muito bem. Portanto, você não vai estar entre os enganadores. Não, eu quero ser, né, melhor. Faça, haja para se melhorar, e você vai ter o auxílio daqueles que estão também se melhorando e buscando se melhorar. E os espíritos superiores vão te acolher nisso. É tudo escolha. Nossa, educar o livre-arbítrio. Não tem jeito. Né? Muito bem. Não, mais uma, já, né? 289. Tem mais duas para acabar esse tópico aqui, talvez. Vamos ver. Nossos parentes e nossos amigos vêm algumas vezes ao nosso reencontro quando deixamos a Terra. Sim, vêm ao encontro da alma que estima. Felicitam-na como ao retorno de uma viagem, se ela escapou aos perigos do caminho, e a ajudam a livrar-se dos laços corporais. Ele fala. É um privilégio para os bons espíritos quando aqueles que estimam vêm ao seu encontro, ao passo que aquele que está manchado fica no isolamento, ou a rodeá-lo tem apenas os que lhe são semelhantes. É uma punição. Isso aí que eu não entendo. Porque, na minha concepção de espírita Nutella, não podia ter. Morreu, vai para um lugar, vai para o outro, mas não fica aqui. Mas aí a gente vê que uns não vão e ficam aqui e fica tudo bem. Entendeu? Não fica tudo bem. Mas eles ficam aqui, a gente sabe que fica. Isso aí me confunde, porque como que eu... Que lugar que é que você acha que ele vai? Para a alma ele conhece. Eu acho sim. Igual o André Luiz, ele não esperava que ele fosse para o umbral, porque ele se acha que fosse médico, intelectual, ele não sabia, ele todas as atitudes dele, ele levaria ele para lá. Ele nem sabia que ele era, que ele estava no umbral. Sim. Depois desses 18 anos, ele foi resgatado, mas porque ele teve aquele momento de lucidez e pediu ajuda. Mas aí que tá. E essas pessoas que não pedem ajuda, que não sabem que está no grau, tem aqueles que pedem por ele. Tem aqueles que pedem por ele. Por isso que a gente pede, certo? Por isso que a gente pede assim. Você não sabe o que aconteceu com o seu ente querido após a morte dele. Você não sabe. Certo? Então, o que você tem que fazer? Orar em benefício dele. Pedir a Deus e aos bons espíritos que o acolham, que o ajudem, que o ajudem a sofrer menos se eles tiverem sofrimento, ou que eles estejam muito bem, que eles se sintam felizes onde estão. Você ora por eles. Por quê? Porque você não sabe onde eles estão. Agora, é uma questão de escolha. Por que esses espíritos ficam vagando entre nós? Porque tem um monte de gente que vive e pensa e sente como eles. E eles estão ali. Eles encontram a gente, eles se associam a nós, a gente vai para o bar, a gente come desregradamente,
A gente não está nem aí com a questão da vida espiritual. A gente está vivendo a vida material e vamos aproveitar enquanto está vivo. Eles também. Eles morrem. Eles morrem, descobrem que eles estão vivos ainda. Eles nem sabem que morreram. Passaram, nossa, eu dormi bastante. Não sei nem o que aconteceu. Nossa, não estou encontrando quem é. Ainda reclamam que ninguém conversa com eles. É comum ver isso. Ué, falo pro pessoal, ninguém me responde, o pessoal mal indicado, nem sabe que Então, morreu. assim, se eu não tenho obrigação com ninguém, né? Se eu morri, não sei que eu morri, eu acordo e continuo pagando. Sim. Não vê ninguém sobre ele? Não necessariamente. Não, Se você não tiver aberta, se não tiver aberta para isso, eles vão respeitar seu livre-arbítrio. Mas tem também pessoas que têm um conceito de alma penada. É. Ou ficou mal operado, ou ficar penando. Cada um. Oi? Aqui tem muito de quinta-feira, irmãos que são. Exato. Tem muitos que chegam aqui, tanto quinta-feira, muitos moradores de rua que desencarnaram. Cheguei aqui, me trouxeram aqui, o cara nem sabe como morreu. E às vezes a gente nem fala para não chocar ele. Então você percebe que é uma pessoa que teve uma vida difícil na rua, desencarnou na rua, chega aqui como sem saber, sem caminhar para um médico espiritual, resolve. Depois ele vai ficar sabendo. Não sabe. Porque não é todo mundo que tem a grande maioria não tem a consciência da continuidade da vida. Né? Ou então você tem aquela ideia de céu, inferno e purgatório. Então é muito difícil. O cara não vai querer para o purgatório, não vai para o inferno. Ele quer o céu, ele não encontra o céu. Ele se mantém psiquicamente naquele momento. Acabou. Como se ele tivesse aqui. Como você falou? Tem pessoas que quando esperam que alguém não vai morrer, também estão esperando que alguém Não é esperando. Pois é. Tanto que às vezes você fala para o espírito assim, como que você entende isso? Não como te ensinaram, o que você entende por vida após a morte? Aí ele dá o conceito que ele tem, não como ensinaram. Alguns têm alguma clareza, já falam alguma coisa, outros não sabem nem o que está acontecendo. Então você vê que a grande multidão é infinita. E aonde o seu coração está, vai estar fixado. Agora, os seus entes queridos já estão bem no plano espiritual, aqueles que bancaram a sua reencarnação, o seu mentor espiritual, que muitos chamam de espírito anjo da guarda, né, o espírito guia e assim por diante, ele vai tentar te ajudar o máximo possível. Mas se a sua mente estiver presa nas coisas da vida terrena, ele não consegue acessar você, porque você não permite. Mas mesmo assim, ele fica calado uma hora. Ele vai, não é que ele fica ao seu lado, ele não fica andando juntinho com você. Não é isso. Não abandona. Mas também não fica o tempo todo. Para que você tiver alguma. Abriu o caminho. O cara está lá já. E eles pressentem, eles sabem o que vai acontecer. Porque eles vão sondando. O que aconteceu com o André Luiz? Quando os caras falam assim, nós estávamos aqui o tempo inteiro. Claro que eles não estavam lá 8 anos. Assim, parados né? lá, Acho que não. Vamos lá, meu, acorda aí que nós estamos aqui. Vem me ver aí. Tem que ser tudo lógico, né? Então, Eles vai ver que o estão cara estava lá. monitorando, sabem que ele está no plano espiritual inferior, certo? Sabe que ele está lá sofrendo e está com ele no radar. Acendeu a lâmpada. Certo? E aí eles vão percebendo que está chegando o momento do espírito ter a lucidez. Certo? E aí eles estão próximos na hora que ele precisa. E aí, pimba. Deu chance, eles estão prontos. É poético estamos aqui o tempo todo. Obviamente é poético estamos. Mas eles estão sempre com a gente no radar. Torcendo. Ajuda demais, é isso daí.
Esse é o ponto-chave. Né? Por isso que a gente tem que pedir, não para. Ai, você era bonzinho, vem cuidar de mim aqui. Não, não chama o carinha, não. Deixa o carinha. Morreu, morreu. Né? E deixa que os mortos cuidem dos mortos. Quando Jesus está dizendo disso, ele está falando, principalmente, na minha opinião, né? Olha, o que passou, passou na sua vida, certo? Você cuida dos vivos aqui. Deixa os mortos cuidarem dos mortos. Por quê? Porque a espiritualidade superior vai atender a todos os espíritos necessitados. Todos. Mas estão no livre-arbítrio. Não vai dar para a gente ler. Não vai dar, porque essa aqui vai conversar bastante também. Melhor deixar para próxima. Então, nós vamos encerrar, e depois eu vou deixar você aqui fechando tudo. Pode ir, eu vou viajar para São Paulo. Bom divertimento. São Paulo, Deus. Então, eu vou deixar vocês, falar assim, tchau para vocês e me mandem. Então, vamos agradecer à equipe espiritual da casa pelo carinho, por nos auxiliar no entendimento das obras do Kardec, tão importantes para podermos ler as obras seguintes. Agradecemos profundamente a todos os espíritos que estiveram conosco estudando. Pedimos que, enquanto oramos, a equipe espiritual possa nos fazer um passe espiritual renovador de energias. E pedimos, Senhor, que ao longo da semana, aonde estivermos, sejamos amparados e incluídos pelos nossos mentores espirituais para agirmos sempre no bem de todos, nosso, dos nossos entes queridos e de todos aqueles com os quais convivemos. Pedimos, Senhor, também que a nossa prece possa auxiliar ao irmão mais necessitado e também fortalecer a todos os trabalhadores, todos os frequentadores da nossa casa espírita. Deixamos assim a prece de encerramento depositada ali na sala 1. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores, nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ok, pessoal, vou deixar aqui. Não esqueça do sábado. Eu vou falar. Acho que não.